Olá, gente, bem-vindo a mais um vídeo do nosso Momento Teologando. Serei muito breve aqui para dar algumas notas importantes sobre a era patrística, os pais da igreja. Bem, para tirar logo aqui uma dúvida, algumas pessoas me perguntaram por que em teologia, em estudo bíblico, se fala muito sobre os pais da igreja, a era patrística, né? Essa ideia patrística que vem de uma era, de uma geração de grande defesa da fé, de grandes lutas dos pais da igreja para preservar a fé, a ortodoxia, a teologia pura e tantos outros assuntos importantes da teologia bíblica da fé em Cristo Jesus. Gente, esclarecendo logo aqui para algumas pessoas que ainda não têm muita intimidade com o assunto, quando nós falamos os pais da igreja, não tem nada a ver com os apóstolos. Os pais da igreja não foram os apóstolos, tá? Essa referência, esse termo que nós utilizamos, os pais da igreja, quando falamos de Clemente de Alexandria, Policarpo, Eusébio de Cesareia, Tertuliano e tantos outros, a gente não está se referindo aos apóstolos, tá? Os apóstolos foram os fundadores, a igreja começou ali com eles, todo o fundamento, iniciando ali com Pentecostes, tudo isso foi com os apóstolos. Porém, os pais da igreja, eles são, alguns deles, contemporâneos dos apóstolos e após os apóstolos. Então, é um período que compreende a mais ou menos do 1º ao 7º século, mais ou menos aí, nessa média aí, tá? Então, quando você ouvir alguém falar algum conteúdo, alguma citação, alguma referência, alguma informação, algum estudo, alguma doutrina sobre os pais da igreja, foram os homens que vieram depois dos apóstolos. A literatura, os escritos, todos esses escritores, eles defendiam a fé cristã, eles defendiam toda a ortodoxia cristã. Então, eles não eram perfeitos, tá, gente? Aqui um detalhe importante. Os pais da igreja não eram homens perfeitos. Então, isso também compreende uma parte da teologia chamada teologia histórica. Então, a teologia histórica vai trazer essas informações do que aconteceu depois dos apóstolos. Tem também aquele detalhe que é importante a gente saber sobre os pais apostólicos. Então, a expressão os pais da igreja é uma, os pais apostólicos é outra. Os pais apostólicos, entende-se que foram esses escritores, esses defensores da fé cristã, que estiveram mais próximos dos apóstolos. Alguns deles chegaram a ser discípulos dos apóstolos, tá? O portal, o ICP, que é o Instituto Cristão de Pesquisa, que eu recomendo esse portal aí para estudo, pesquisa, curso teológico também, tanto presencial quanto à distância, é muito bom, é muito exaustivo, muito profundo, muito bíblico. É um Instituto Cristão de Pesquisa, tá? Ele diz-me assim sobre os pais apostólicos. O nome pais apostólicos tem sua origem na igreja do Ocidente do século II, segundo século. São chamados de pais apostólicos os homens que tiveram contato direto com os apóstolos, ou então foram citados por algum deles. Destacam-se entre os indivíduos que regularmente recebem esse título: Clemente de Roma, Inácio e Policarpo. Ele dá aqui 3 exemplos de pais apostólicos: Clemente de Roma, Inácio e Policarpo, que foram pessoas que tiveram mais contato direto com os apóstolos, tá? Principalmente este último, que é Policarpo, pois existem evidências precisas de que ele teve contato direto com os apóstolos. Aí tem o Clemente de Roma, né, que eu já falei, compreende do ano 30 ao ano 100. Então, os pais apostólicos, os pais do 1º século, chegando até o 2º, são pais apostólicos porque tiveram contato e mais aproximação com os apóstolos. Por que então, gente, se fala tanto nos pais da igreja? Porque entende-se da seguinte forma, que os pais da igreja, por serem mais antigos, escritores antigos, defensores da fé, da antiguidade,
que vieram após os apóstolos ou contemporâneo deles, se faz necessário a leitura destes homens, não como regra de fé e prática para nós, como a palavra de Deus, não é isso, mas se faz necessária a leitura dos seus artigos, da sua história, dos seus escritos, porque a gente entende da seguinte forma, que como eles estavam mais próximos dos apóstolos, mais próximos do primeiro século, entende-se que a doutrina estava mais pura, a doutrina estava mais incorruptível, a fé cristã estava melhor elaborada. Então, ler os escritos dos pais da igreja é muito importante porque você começa a entender muito da literatura antiga, você começa a entender o que eles defendiam, pelo que eles lutavam, no que eles acreditavam. Então você vai ver muito debate sobre a Trindade, muito esclarecimento sobre esse assunto, a Trindade, o que eles pensavam, o que eles falavam sobre dons espirituais, sobre a visão sobre o fim dos tempos, sobre diversos assuntos da fé cristã, de doutrinas bíblicas, eles tratavam, eles comentavam. Por quê? Por exemplo, Paulo escrevia uma carta do seu punho, uma carta do punho de Paulo que não existe mais. O que existe são cópias antigas, manuscritos antigos, tá? Que hoje existem, estão em museus no Vaticano e outros museus do mundo, como o Códice Sinaíticos, o Códice Alexandrinos, o Códice Vaticanos, como outros, né? Então são manuscritos datando aí do terceiro, quarto século, tá? Então a ideia é o seguinte, manuscritos mais antigos, então a ideia estava mais próxima dos manuscritos originais pela sua antiguidade, tá? Por isso é importante essa leitura, esse entendimento de teologia histórica, da história da igreja, para que você compreenda de forma melhor o que acontecia, de que forma eles defendiam, no que eles acreditavam, porque eles tinham esse contato com os apóstolos, portanto, a doutrina estava mais pura. Eles lutavam também contra as heresias, você vai entender sobre movimentos heréticos, sobre seitas, heresias que surgiam naquela época, movimentos filosóficos que tentavam apagar a luz do evangelho, corromper o evangelho, corromper a saúde doutrinária, a saúde espiritual e bíblica da igreja, como o gnosticismo, o agnosticismo, o arianismo, como tantos outros assuntos, tá? Esses livros falam muito disso aqui, ó. Vou recomendar para você o livro de Michael Henken, Redescobrindo os Pais da Igreja. Excelente, ele vai falar muito disso também. Olha o que ele fala na página 14. Quem são os pais da igreja? É um verbete sobre patrística, como eu falei, a patrística foi uma era, né? A era dos pais da igreja, que eles defendiam a fé cristã e lutavam contra as heresias. É um verbete sobre patrística no Dicionário da Igreja Cristã de Oxford, uma obra de referência padrão sobre o cristianismo. Os pais da igreja são descritos como aqueles autores que escreveram até o final do século I e o final do século VIII. E isso abrange o que é chamado de era patrística. Esses autores prosseguem a verbete. Defender o evangelho de heresias e enganos era um dos papéis dos pais da igreja. Você entendeu agora? Defenderam o evangelho de heresias e enganos. Eles apresentaram comentários abrangentes sobre a Bíblia, explicativos, doutrinários e práticos. Então, eles explicavam muitos assuntos sobre diversas doutrinas bíblicas. E publicaram inúmeros sermões, principalmente sobre o mesmo assunto. Exibiram o significado e as implicações dos credos, daquilo que a igreja acreditava, da sua fé, do que eles professavam. Eles também escreveram sobre isso. Registraram acontecimentos passados. Então, gente, a teologia histórica deixou muitos registros importantes do passado. Acontecimentos do passado e presentes na história da igreja. Então, registrar acontecimentos passados e presentes na história da igreja. E relacionar a fé cristã com o melhor pensamento de sua própria época. Muito bom. Outro que eu quero indicar, esse aqui, de Michael Spinell, Os Padres da Igreja. Tá vendo? Volume 2, século IV
ao século VIII. Excelente também, vai falar muito desse detalhe. Gente, falando sobre teologia histórica, os pais da igreja, se você não tem condições de comprar um livro desse, eu vou te dar aqui dicas. Você tem hoje na internet muitas plataformas de estudos excelentes que vão te dar aulas aí muito interessantes e ricas sobre a história da igreja, história do cristianismo, sobre os pais da igreja. Você pode achar isso no portal do Instituto Cristão de Pesquisa. Eu lhe recomendo também o portal da Igreja Metodista, portal teológico da Metodista de São Paulo, ou melhor, Faculdade Metodista. E você tem também o CACP, que é sobre apologética. Eles falam muito sobre apologética, né? A defesa da fé cristã, a defesa das doutrinas bíblicas. O CACP, ICP, Portal Metodista, como já falei, e você vê isso também no YouTube, gente. Se você digitar no YouTube, gente, você tem uma enciclopédia, você tem uma biblioteca virtual, uma sala de estudos virtual em suas mãos e você não sabe. Se você digitar no YouTube, aula sobre história da igreja, história do cristianismo vai ter. Se você digitar lá no YouTube, os pais da igreja, quem eram os pais da igreja, ou qualquer informação sobre os pais da igreja, vai ter lá algum canal lá que vai te dar essa aula com detalhes, com riqueza de detalhes. Então busque, se informe e você vai ser muito abençoado. Então agora você já sabe quem eram os pais da igreja, que não eram os apóstolos, e quem eram também os pais apostólicos, tá bom? Deus abençoe sua vida. Se você está assistindo esse vídeo pelo Instagram, comente, curte, deixa aí seu comentário que é muito bom pra gente. Se você está vendo esse vídeo pelo nosso canal do YouTube, que é Anderson Macedo, Anderson com 2D e Macedo com 2D. Se você está vendo pelo YouTube esse vídeo, não se esqueça de clicar aí embaixo nessa tarja vermelha e se inscreva no canal. Se inscreva, ative o sininho e você vai receber todas as notificações. Se você está vendo pela nossa página Momento Teologando do Facebook, comente esse vídeo, compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas. Deus abençoe a tua vida. Até o nosso próximo Momento Teologando.